Agora estamos ao vivo para mais uma conversa sobre a terapia Reiki. Sejam bem-vindos a mais essa conversa semanal do Núcleo de Estudo de Reiki. Hoje com mais um tema, acreditando ser muito importante para você, que é receptor da energia Reiki, e você que tem interesse em ser um terapeuta reikiano ou já pratica o Reiki terapia. Isto é, nós estamos agora, depois de um longo recesso, por conta das comemorações de final de ano, Natal, e nós estamos retornando aqui hoje com a primeira live do ano. Hoje nós vamos trazer um tema que deva ser do agrado de todos. O foco hoje é o que é a energia Reiki e o que aprender no Reiki para ser um reikiano competente. Essa é um indicativo que a gente traz aqui, né? Um indicativo de qual que deveria ser os conhecimentos básicos que se deva trazer para o conhecimento, para o domínio da metodologia, das técnicas do Reiki. Então, a ideia desse trabalho é difundir o conhecimento sobre a energia Reiki e promover os benefícios da energia Reiki para a saúde da mente, do corpo, da paz de espírito, através da terapia Reiki. Você pode encaminhar suas perguntas, que elas poderão ser tema para a próxima rodada de conversa. Nós estamos agora de retorno, né? Para essa nova jornada de 2022. Eu sou Antônio Vilas Boas, sou mestre em Reiki, Usui Reiki Ryoho, né, que é o Reiki tradicional. A missão nossa é ajudar as pessoas a se reconectarem consigo mesma, utilizando ferramentas energéticas, terapias vibracionais, transformando vidas e evoluindo. E a missão do Reiki é guiar para uma vida pacífica e feliz, curar os outros, melhorar a sua felicidade e a de nós mesmos. São palavras do mestre Mikao Usui, né? Isso está lavrado no manual, que é o Usui Reiki Rikei, que é o nome do manual original do Reiki. Fique aqui com a gente que nós vamos entregar conteúdo. E especialmente hoje nós precisamos trazer à tona o centenário, o primeiro centenário da terapia Reiki. Nós não podemos deixar isso de lado porque é um evento importante, embora vai ser lá efetivamente no mês de março, mas vamos comemorar o centenário que deve se estender por todo o ano. Tá bom? E nós vamos voltar a falar disso, mas lembremos que aqui é o encontro do empirismo com a ciência e a tradição com a academia. Né? Nós estamos no centenário da revelação do Reiki, a qual foi feita ao mestre Mikao Usui, o sensei, né? Num evento espiritualista que acontece no Monte Karuma, né? Perto de Kyoto, no Japão. Né? Então, esse centenário ele é muito importante para todos nós que estamos seguindo o Reiki. Né? Então, precisamos aproveitar a oportunidade para manifestar a nossa gratidão ao mestre Mikao Usui, aos mestres que sucederam ao mestre Mikao Usui nessa jornada, na jornada do Reiki, porque nos trouxe o Reiki até aqui, até esses 100 anos depois, até a contemporaneidade. Né? Também nós temos que agradecer ao universo por nos permitir o acesso à energia Reiki, a energia universal, e pelo benefício que essa descoberta tem trazido à humanidade ao longo desse tempo. Então, a gente precisa entender o que é o Reiki, né? Através do tempo, né? O Reiki através do tempo, inicialmente pela própria forma como o Reiki emerge, né? De uma experiência, de uma vivência espiritualista, de um processo de meditação, de um evento muito particular do mestre Mikao Usui.
E ali naquele momento não foi nada literal, não houve uma narrativa, houve um conjunto de intuições que trouxe para ele toda uma arquitetura, um arcabouço do que ele veio mais tarde, logo em seguida, converter no que nós temos hoje como Reiki. Então ele é intuitivo, porque ele não vem de forma literal. Ele em estado de transcendência, ele recebe a intuição, como ele diz, que foi uma centelha divina, foi um raio divino que o tocou e fez a revelação para ele. E ele descreve que nessa intuição ele tem uma ideia, né, ele tem uma concepção geral de todos os aspectos do Reiki. Depois ele tem um caráter espiritualista, quer dizer, não materialista, ele não é literal, ele é emanado da espiritualidade, né, da crença. Então, é espiritual pela própria circunstância. Foi numa manifestação espiritualista e no decorrer da sua construção, do seu arcabouço, foi levado em conta a influência cultural e religiosa dos povos tradicionais japoneses, asiáticos, na constituição da estrutura do Reiki. Então ele é duplamente espiritualista nesse sentido, pela circunstância, que é um momento de transcendência, e pela influência, não é, que ele sofre na sua construção, que são as influências culturais e religiosas. Do ponto de vista cultural religioso, você tem a influência do shintoísmo, não é? Que é uma prática dos povos tradicionais japoneses. E você tem um outro aspecto eminentemente religioso, mas naturalmente comportamental, que é próprio, que é o budismo, não é? Especialmente o Zen budismo. Embora que o Mikao Usui era de uma linhagem de budismo que era chamado budismo terra. É a tradução. Né? Então, ele tem uma configuração aí mística, né? Mas isso não se sustenta, porque isso foi há 100 anos atrás. Então, esse caráter místico com que foi explicado o Reiki, foi revelado, ele não se sustenta, porque o próprio caminhar da humanidade exige mais consistência. E aí você tem o aporte do conhecimento da ciência, baseado em fatos, que vem corroborar com o que a intuição, com o que o misticismo trouxe na construção do Reiki. Então a gente precisa ver o que a gente precisa aprender no Reiki, porque o Reiki na atualidade tem dupla face, que é a ancestralidade de natureza mística e a contemporaneidade com o caráter científico baseado em fatos. Esse fato não se discute, é fato, é constatação, é medição. E o que é o Reiki, afinal das contas? Então a gente tem que entender que o Reiki é uma terapia de cura energética, não é? Que canaliza a energia do universo através da imposição das mãos e promove a cura nessa dimensão, a cura energética. Então, esse trabalho terapêutico do Reiki, ele restabelece a energia vibracional, porque nós somos energia, né? Restabelece a harmonia vibracional, restaura o equilíbrio emocional, mental e espiritual e promove e preserva a saúde física. Então, essa seria uma síntese do que seria o Reiki. Não é? Então, aprender o que no Reiki? Né? O aprendizado no Reiki observa alguns pilares comuns que são fundamentais para o domínio da prática terapêutica. São conhecimentos, são práticas que são comuns, né, aos mestres reikianos, de um modo geral, os estudiosos, né, que termina compondo um currículo mínimo, né, para que você tenha domínio dessa metodologia ou dessa tecnologia, como você queira chamar. Não, o primeiro deles é a história do Reiki, porque a história do Reiki traz junto a história do mestre Mikao Usui, traz a história do mestre Sugiro
e a senhora Takata. Então, essas três pessoas, elas têm papéis fundamentais no processo do Reiki. Então, a formação cultural, religiosa, espiritual e própria socioeconômica desses sujeitos explica os aspectos estruturantes do Reiki, inclusive o caráter místico que vem para dentro do Reiki. Você vai entender nesse processo histórico digamos assim, a evolução e a espiritualização por que alcançaram esses mestres. Então é naturalmente que você conhecendo, dominando a história, você consegue entender, não é, por que determinados aspectos. Não é? Um outro pilar desse processo do conhecimento, que é indispensável, são as posições de mãos. Não é? No início, ele era eminentemente interativo. Né? Então, o mestre Mikao Usui fazia, chamada anamnésia, né, do sujeito, fazia aquela, e intuitivamente ele ia conduzindo o tratamento. Mas, posteriormente, foi feito um trabalho de sistematização, que aí já entra um pouco de academia, sobre a posição das mãos e que representa, qual a repercussão de cada uma dessas posições de mão. Então esse é um outro aspecto, ele faz parte do, digamos assim, do currículo mínimo, não é? Entender esse mecanismo da imposição das mãos para a gente, porque a gente dirige as mãos para o corpo físico, mas você tem uma penetração, você tem um alcance muito maior. Então você precisa ter outros conhecimentos para embasar a eficácia de uma imposição de mãos. O sujeito apresenta uma queixa e você precisa ter uma solução lógica para aquela queixa. Né? Então, conhecer essa posição de mãos com o fim de transmissão das energias. O outro aspecto é que são os símbolos e mantras que compõem a estrutura energética. Então, dentro do Reiki, você tem, que é inerente à cultura, né, asiática, são os símbolos, uma simbologia, uma representação, é uma metáfora, digamos assim, estética, e mais mantras que são sons, né, com significados e efeitos terapêuticos. Então, esses símbolos e mantras, eles são trazidos aqui para dentro do Reiki, você precisa entender a lógica do próprio processo histórico vai nos revelar e o significado, a funcionalidade do símbolo e do mantra dentro do Reiki. Por que o Reiki funciona a partir disso? Né? Tem uma outra passagem que é indispensável no conhecimento e na eficácia do Reiki, para que seja um bom reikiano, que são os princípios espirituais. Os princípios espirituais, eles dão sustentação à função terapêutica, tanto para o reikiano quanto para o receptor, o cliente, o paciente, como você queira chamar. O receptor da energia reiki. Então, os princípios espirituais busca trazer eficácia para o processo terapêutico. Não é? E você tem, a partir desses princípios espirituais, o aspecto filosófico, que nesse aspecto filosófico você busca aí uma fundamentação e orientação comportamental, tanto para o receptor quanto para o reikiano. Tá? Então, esses são conhecimentos mínimos. Né? Então, além dos ensinamentos, dos princípios fundamentais do Reiki, que foram deixados pelo mestre Mikao Usui, não é? Isso está execrado no manual do Reiki, não é? Que é o manual, é o Usui Reiki Ryoho Reikei, não é? Que é exatamente o nome, é a peça original que tem o conteúdo na ótica do mestre Mikao Usui. Você tem outras literaturas, outros artigos que vêm trazendo esses conhecimentos, mas esses são derivados, são conhecimentos que foram desenvolvidos posteriormente ou foram interpretação do original, ou parte do que foi passado de mestres para
discípulo, trazendo um processo de cultura oral que também compõe o reiki. Então é necessário construir uma ponte, tendo em vista isso aí, essa forma, a maneira como o reiki foi surgiu, que é intuitivo e espiritual, como que ele foi desenvolvido a partir de uma cultura de povos tradicionais japoneses e asiáticos, né? Mais os aspectos religiosos, você precisa modernizar essa narrativa, esse discurso e a fundamentação do próprio funcionamento. Então aí você passa por outros aspectos, então é necessário aí construir uma ponte entre o reiki, a física clássica, a física newtoniana, a física moderna e a estrutura energética humana, porque aí você precisa entender essa relação, essa matriz de relacionamento que é montado a partir disso. Você vai entender a lógica funcional. Tá? E esses conhecimentos fundamentaram o mecanismo de funcionamento da energia Reiki. Tá? Então você vai, a partir desses conhecimentos, fundamentar isso. Não, o mestre Mikao Usui, os antepassados da Reiki afirmaram isso, mas agora a ciência está dizendo, mas ele disse isso por conta disso, tem fundamento. Então, essa ponte, essa matriz de relacionamento dimensional, tríplice ou quádruplo, ela vai dar exatamente a fundamentação. Né? Fundamenta o funcionamento da energia Reiki e também um entendimento funcional da terapêutica para você alcançar e entender a cura energética, porque quando a gente fala de Reiki, a gente está falando de cura energética, mas aí a gente precisa entender esse universo para efetivamente dizer assim, olha, se apropriar das terminologias com segurança. Não? Também é levar o conhecimento que conduz o aprendiz a vivenciar essa realidade metafísica, né, da atuação da energia Reiki. Quer dizer, ela está acontecendo no mundo paralelo, que é no mundo, digamos, o mundo das energias, está passando por um processo, por um mecanismo de alteração, que isso não vamos chamar de cura energética, mas não é de fácil compreensão, porque você tem que lidar com o intangível, uma dimensão que transcende a matéria, que a gente está acostumado a pensar de forma altura, largura e comprimento. Mas aí a gente agora tem que falar de dimensões paralelas. Também levar o conhecimento, né, de ciência para fazer do reikiano um sujeito competente. Depois que você fizer todo esse apanhado, assumir determinados conhecimento, você tem mais segurança, você tem lastro da compreensão. Aí eu tirei do curso de Reiki. Na próxima semana teremos um curso de Reiki de nível 1, né? É uma jornada de aprendizado que dura no mínimo de 20 horas. Ele vai ser ministrado de segunda até sexta-feira, né, à noite, a partir das 19 horas, e desse curso aí vai durar, está medido para 20 horas, mas a depender do tamanho da turma e do nível de interação, pode ser estendido por mais algumas horas. Mas o que eu tirei de lá do curso, não é, que é uma passagem que é chamada transdisciplinariedade, né? Que é essa mistura de conhecimentos que precisam ser permeados para ter uma compreensão efetiva do Reiki. Então eu montei aqui uma pirâmide que está encabeçado, o vértice da pirâmide é o Reiki em si, né? Mas para a gente dar sustentação ao conhecimento do Reiki, eu arrolei aqui conhecimentos da física clássica, da física newtoniana, né?
porque tem conhecimentos que são muito específicos e a gente precisa dominar. Um outro aspecto que é, digamos assim, um aspecto que precisa ser levado em conta no conhecimento para lidar, porque você está lidando terapeuticamente, que é o aspecto antropológico, para você conhecer tanto o domínio do processo histórico, não é? As pessoas que permearam esse processo, o contexto cultural, como também o trabalho com o receptor. Você precisa entender, não é? As questões que envolvem, se inclusive efetivamente, se é um aspecto filosófico, mas você deseja ser curado? Essa é uma questão que não pode perder de vista. Um outro ramo de ciência que foi arrolado aqui por nós é a biologia. A gente entender do funcionamento biológico, né, a fisiologia humana, né, do sistema, para a gente saber como que a gente está interagindo com este corpo. Que tipo de universo em que tipo de universo nós estamos interferindo e que tipo de resposta ele pode dar. Né? E você tem um aspecto filosófico que eu comecei por abordar aí, com a pergunta, né, está até no Evangelho, queres ficar curado? Se efetivamente há um empenho no sentido de buscar a reconstituição da saúde, né, se quer ficar curado, e o aspecto psicológico para você entender a dimensão do problema. A questão, a queixa está colocada numa perspectiva, mas qual é a natureza, a origem desta queixa? Onde é que reside a causa? Então a gente entender um pouco também desse funcionamento. Então são conhecimentos que são considerados necessários, né, para ter um bom embasamento na condução do reiki, para ter um trabalho, um conhecimento sustentado de qualidade. E já assim, para a gente ir chegando, nos aproximando aqui para o encerramento, para a finalização, eu trouxe aqui inclusive uma passagem aqui que é atribuída a Carl Gustav Jung, não é? Que é o Jung que a gente conhece, que é o pensador cientista da psicologia. Mas antes da gente encerrar com a fala de Carl Jung, né, quero convidar vocês para participar do curso, né, curso de Reiki 1. Vai ter uma série agora. Vamos para o Reiki 1, Reiki 2 e Reiki 3. Vamos fazer uma sequência na medida que forem sendo respondidos. Então são cursos com um nível de profundidade substancial, levado ao conhecimento, não tem conhecimentos, digamos, místicos, as explicações e o conhecimento é bem fundamentado de tal forma que gere um grau de segurança e de consistência do saber em que você pode efetivamente se sentir seguro e operar com o Reiki e beneficiar-se, usufruir das benécias, da maravilha que é o Reiki, tá bom? Quero convidar a todos, né? Se começa segunda-feira, me procura no privado, pelo telefone, no Instagram, tá lá, pode ser o WhatsApp, você consegue me achar pelo próprio Instagram, tá certo? Então, para a gente fechar com a compreensão com a fala de Jung e a gente entender por que a gente precisa de tantos conhecimentos para lidar com o Reiki, que supostamente, ou por algumas pessoas menos acuradas, elas entender que o Reiki é só impor as mãos. Então, a gente trouxe isso aqui para dar uma perspectiva, e a fala final de Jung, que ele diz: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então a gente precisa estar compenetrado, a gente precisa estar compromissado com a proposta da terapia do Reiki, e bem mais além da imposição das mãos.
Quero agradecer a vocês e lembrar a todos que nós estamos no centenário do Reiki. São 100 anos, né, desde março de 1922, quando o mestre Mikao Usui teve sua experiência transcendental no Monte Karuma, e a partir daí emerge o Reiki na sua configuração final, evoluiu ao longo do tempo, né? Mas a gente tem muito que agradecer. Agradecer ao mestre Mikao Usui, agradecer ao universo, né, por nos permitir, nos facultar acessar esses conhecimentos e usufruir, né, porque é uma terapêutica indiscutível dentro da sua aplicabilidade, tá bom? Agradecemos a todos, agradeço a todos aqui por dispensar essa presença, pela deferência, e pedir à espiritualidade maior, bênçãos de luz, que os mestres reikianos vibrem na nossa direção. Que a paz fique conosco. Namastê.